Bom, turma, hoje eu vou falar com vocês sobre variações linguísticas. É muito importante que todos leiam o PDF mesmo após assistirem a aula, porque eu não vou ficar lendo o PDF aqui com vocês, eu vou apenas pontuar as questões principais do assunto e é importante que vocês leiam ele para depois, caso alguém tenha alguma dúvida, a gente tire as dúvidas, tá bom? Mas é um assunto bem fácil de compreender, acredito que ninguém vai ter muitos problemas não. E se tiver alguma dúvida, perguntem, tá? Então, vamos falar de variações linguísticas. Nós vimos até aqui a questão da língua e que essa língua ela é uma língua falada e uma língua escrita. No nosso caso, a língua portuguesa, ela é falada e ela é escrita, né, em todo o território nacional. As variações linguísticas, elas acontecem em que organização da língua? Na escrita ou na fala? Na fala, tá? Então nós precisamos entender que a variação linguística ela pode ocorrer apenas na fala. Quando ela ocorre na escrita, aí está incorreto, tá? Porque o texto ele deve ser único. O texto ele deve ser único. Nós precisamos entender que um país, né, que tem a mesma língua, rege documentos e esses documentos eles precisam ser lidos e entendidos da mesma maneira em todo o território nacional. Então, o mesmo texto que é escrito no Sul, o cidadão do Norte precisa e tem o direito de compreender esse texto de uma maneira clara. Por isso, nós usamos uma mesma forma de se escrever em todo o território, tá? Em todos os usuários dessa língua. Então, as variações linguísticas elas vão acontecer apenas na fala. E aí nós vamos ver que toda variação, né, e o ser humano tende a isso, infelizmente, a querer classificar as coisas, né, quando elas são diferentes. Ah, um é melhor, outro é pior. E isso também acontece nas variações linguísticas. Algumas pessoas querem determinar que uma certa variação é correta e outra é errada. Sabemos que isso não existe. Da mesma maneira que não existe uma língua mais bonita do que a outra, ou uma língua melhor do que a outra, também não existe variações dentro da mesma língua em que uma variação seja melhor do que a outra. O que acontece é que algumas variações elas têm um reconhecimento social, né, maior. Continuando aqui com variações linguísticas, nós temos alguns tipos de variações linguísticas, tá? Esse textinho aqui fala um pouco da questão do Brasil, que o Brasil é um país, né, bem amplo e que essas variações acontecem de maneira frequente, tá? Às vezes até mesmo até dentro da mesma região. Então, mas ainda assim temos preconceito linguístico. Vamos ver uma tirinha aqui e comentar um pouquinho sobre ela. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera. Eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Lendo esse texto, nós conseguimos identificar um traço de oralidade muito forte, né? Vemos que ele não está escrito de acordo com a língua padrão brasileira, né? Ele está escrito de acordo com a oralidade. Isso foi proposital? Com certeza, né? O autor propositalmente escreveu como ele ouve, né? Da maneira que as pessoas falam. Então, por a maneira desse personagem falar ser muito marcante, né? Porque eles são do interior e a intenção do autor é essa, ele escreveu dessa maneira. Agora, se eu for escrever um texto, né, formal, um texto em uma prova, um texto em uma legislação, de maneira nenhuma eu vou poder usar essa forma de escrita. Agora, na fala, eu posso usar? Posso. As pessoas usam? Usam. E nós vamos ver que não existe certo ou errado. Tá? Vamos continuar. Então, nós já vimos que a mesma língua sofre variações e que essas variações elas só acontecem na fala, elas não podem acontecer na escrita. Primeiro tipo de variação é a variação geográfica ou diatópica. Está relacionada com o local em que é desenvolvida, tal como as variações entre o português do Brasil e de Portugal, chamadas de regionalismo. Então, como eu falei para vocês, essa variação ela vai acontecer de acordo com a região, né, que essas pessoas vivem. Então, são pessoas que vão morar em lugares diferentes
e que a maneira de falar algumas coisas também serão diferentes, mesmo usando a mesma língua. Vamos ver um exemplo aí. Celular no Brasil, telemóvel em Portugal. Ônibus no Brasil, autocarro em Portugal. Trem no Brasil, comboio em Portugal. Essas palavras que são usadas em Portugal estão erradas na nossa língua? Não. É a mesma língua, nós falamos português, eles falam português. Então, se eu escrever telemóvel, está errado? Não vai estar errado, tá? O que pode acontecer é você não ser compreendido, né? Porque são palavras que não são tão usadas aqui, né, na nossa região. Então, pode acontecer de você não ser compreendido. Continuando. Outro tipo de variação, variação histórica ou diacrônica. Essa variação ela vai acontecer quando as mudanças são geradas através do tempo. Então, de uma geração para outra, você consegue perceber mudanças no vocabulário. Então, palavras que a sua geração fala, dos pais de vocês já não vão entender, né? Ou os avós de vocês menos ainda. É claro que há um processo de aprendizado constante, já que a língua é viva e vocês convivem juntos, então gerações que convivem, acontece de empréstimos, né, de vocabulários e até pessoas de outra época né, usar palavras mais modernas, tá? Eu vou ler um exemplo para vocês aí da tirinha. Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-la-emos nesse instante ou mais tardiamente? Bom, aqui ele falou um português bem arcaico, né? Bem antigo. Português tá errado? Não, ele não está errado. Não está escrevendo, né? Nem falando de maneira errada. Não tem maneira correta e errada de se falar. O que está acontecendo aqui é uma variação. Tá? Então, assim, a gente vê que ele está totalmente fora do local dele. Né? A roupa dele não está de acordo com o lugar que ele está. E as palavras dele também geralmente não são usadas por esse grupo ao qual ele está querendo pertencer ou pertence. E isso a língua pode acabar gerando, né? Essa questão de pertencimento. Então, você pertence a um grupo, você tem um vocabulário, alguns jargões, né? Palavras que vocês usam. E aí cada grupo vai ter as suas palavras e o seu vocabulário para usar. Pode acontecer uma exclusão por causa disso? Pode acontecer. Ele pode não ser bem recebido ali. Aí é quando acontece o preconceito linguístico. Outro exemplo de variação que nós temos é a variação social ou diastrática. Essa geralmente é a mais comum. É aquela variação que acontece de acordo com a questão econômica da pessoa e social, né? Nós sabemos que a nossa sociedade ela não é igualitária, ela é dividida em camadas, camadas sociais e camadas financeiras mesmo, em que a mudança social e financeira de uma pessoa ou do lugar que essa pessoa frequenta também ocasiona variações linguísticas. Né? Então a gente sabe que o pessoal que mora na comunidade, nas periferias, tem uma maneira de falar e as pessoas que vivem em bairros mais nobres têm outra maneira de falar. E que, né, dependendo de onde você está, se você não adequar o seu discurso, você vai sofrer consequências por isso. Desde não ser compreendido corretamente até o preconceito, uma exclusão, a pessoa não querer nem falar com você e tudo mais. É um preconceito que ainda acontece. A variação ela sempre vai acontecer, sempre teremos variações de língua. O que nós precisamos é aprender a respeitar todas essas variações, né? Então, vamos lá, vou ler a tirinha aí para vocês. De acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Bom, pelas palavras que o médico usou no primeiro quadrinho, termos totalmente técnicos de pessoas que fizeram ou são da área de saúde, fizeram algum curso ou são da área de saúde, podem entender, né? Então, olha como é que a palavra que você escolhe altera a reação do outro, né? E isso é muito importante a gente perceber. Então, se eu quero que o outro me entenda de maneira clara, eu preciso usar palavras que ele entenda, não palavras que eu entendo, né? Então, isso é muito importante. Fazer se entender. E aí,
Nós temos uma outra variação, que é a variação situacional ou diafásica. Ocorre de acordo com o contexto. Então, como eu falei para vocês, quem se dá melhor da nossa sociedade é quem consegue adequar o seu discurso ao maior número de lugares, né? Então, o que os políticos fazem? Quando eles estão lá no plenário, na Câmara, discursando, né, eles têm um texto bem corrigido, sem nenhum erro de português, eles tentam falar da maneira mais formal possível. Por quê? Porque eles estão num lugar formal. Quando eles estão no meio do povo pedindo voto, ele fala difícil igual ele fala lá? Não, não fala. Ele fala da maneira que o povo entende ele, né? Da maneira que o povo se identifica com ele. Vai falar, ah, esse aí é igual a mim, fala igual eu, né? Então, assim, é importante saber que nós precisamos adequar o nosso discurso. Então, eu não vou falar com a direção da escola, com o delegado, com o juiz, da mesma maneira que eu falo com os meus amigos, né? Tem pessoas que pensam, ah, professor, mas aí eu sou falso, eu sou de um jeito aqui e de outro jeito lá. Não, não é questão de ser falso, é questão de se comunicar bem, tá? É de se fazer entender. Eu posso ficar falando várias gírias, né, na delegacia, para o juiz, só que vão ter palavras que ele não vão entender. E querendo ou não, ele vai te julgar pela maneira que você fala. É o preconceito linguístico. Aí nós entramos no preconceito linguístico, onde você julga uma pessoa pela maneira que ela fala. Então, você demonstrar capacidade de se adaptar o seu discurso, isso é um sinal também de inteligência, né? Olha, eu estou percebendo que eu estou num lugar diferente, então eu preciso falar diferente. As pessoas precisam entender o que eu estou falando aqui. Para isso eu vou precisar falar de uma maneira diferente, tá bom? E essas gírias, essa variação, aqui nós temos uma variação diafásica, né, situacional, então a gente pode pensar nessa situação, quando eu estou entre os meus amigos e quando eu estou no local de trabalho, né? Então, o que que eu, professor, tento fazer aqui? Trazer os termos técnicos e acadêmicos, mas também falar a língua de vocês, a linguagem de vocês, porque vocês ainda não têm o conhecimento acadêmico, né, da língua portuguesa, todos, vocês ainda estão aprendendo. Então, eu preciso fazer e falar de uma maneira que vocês me compreendam. Caso contrário, é impossível, né? Meu objetivo aqui é dar aula, ensinar. Então, é isso. Já vimos as variações linguísticas, então nós vamos ter a variação, né, de região, a geográfica ou diatópica, nós vamos ter a histórica ou diacrônica, nós vamos ter a variação social e diastrática, a variação situacional ou diafásica. Aí eu estou colocando os dois nomes, porque vão ter questões de prova de vestibulares que vai cair variação situacional, variação diafásica, né? E aí você precisa saber, tá? Então, nós sabemos que nós temos a linguagem formal e informal, e que a linguagem informal, ela é também chamada de coloquial, tá? Quando você fala, ah, ele falou de uma maneira coloquial. Coloquial às vezes parece que foi uma maneira muito culta, mas não. Coloquial é a maneira mais comum, a maneira mais usada, né? E nós também temos a linguagem formal, que deve ser usada nos lugares formais. Então, numa entrevista de emprego, quando você vai falar com uma pessoa mais velha, o ideal é que todos nós sempre nos relacionássemos de maneira formal, a menos que seja uma pessoa muito íntima de você, né? Seu irmão, sua mãe, seu pai, uma pessoa que você conviva. De outra maneira, o ideal é que nós sejamos o mais formal possível, tá? Por uma questão de respeito, educação, né? E aí, leiam o PDF para vocês se informarem mais a respeito disso. E aí, então, chegamos no preconceito linguístico, que foi tudo isso que eu venho falando desde o começo do vídeo. Por quê? Porque nós não podemos ter preconceito com nenhuma variação linguística. Isso não existe. Não existe jeito certo de falar, jeito errado de falar. O que existe é jeito errado de escrever, tá? E isso existe. Agora, jeito errado de falar não existe. Se a pessoa se faz compreender, ela está falando corretamente, ela está falando de acordo com a variação dela, né? Com o lugar que ela mora, com as pessoas que ela convive, com a classe social a qual ela pertence. Então, é importante a gente respeitar essas variações. Nós temos dentro da nossa literatura vários livros que valorizaram essas variações e que hoje são clássicos da literatura, são registros históricos, né? Registros da maneira como as pessoas falavam,
como as pessoas se relacionavam, se comunicavam naquela época ou naquela região. Então, além de ser um livro, né, que tem uma história muito bem escrita, ele traz essa questão histórica, essa questão de registro, quase documental, tá? Então, é importante a gente entender dessa maneira, que existem variações na maneira de se falar das pessoas, que essas variações elas podem acontecer de várias maneiras possíveis, ou porque ela mora em uma determinada região, ou porque ela pertence a um determinado grupo, mas que nós devemos respeitar, tá? Sempre que você vê alguém falando de uma maneira diferente, você deve respeitar a maneira que essa pessoa fala. E que nós precisamos adequar o nosso discurso. Então, se eu vou a determinado lugar, eu preciso falar de determinada maneira. Se eu vou falar com determinada pessoa, eu preciso falar de outra maneira. Então, é a questão de adequar o discurso. Tanto o texto, ele tem uma pessoa a quem você está escrevendo aquele texto, um público, leitor, quanto a sua oralidade. Alguém vai me escutar. Quem vai me escutar? São crianças? São idosos? São pessoas da mesma idade que eu? Né? E aí eu vou adequar o meu discurso para me fazer ser compreendido pelo maior número de pessoas. Quanto mais pessoas me compreenderem, melhor. Esse é o objetivo, se comunicar, tá bom? Então, pessoal, a gente termina a aula hoje aqui. Espero que todo mundo entenda. Leia o PDF, tá? É muito importante, é um conteúdo que é cobrado em provas e vestibulares. Então, fiquem atentos.